porque nessa terça-feira, o Veleda, o Brasil ficou conhecendo essa história aqui que a gente já está lendo na nossa tarja. Um sargento da Polícia Militar, mais um, né, agora de Minas Gerais, foi preso após levar a esposa, a capitã da PM mineira, ao hospital, já morta, com várias lesões pelo corpo. Os vídeos são horrorosos, a gente nem consegue passar esses vídeos aqui, né, Veleda, por diversos motivos, né? Eles são muito violentos, é um corpo sendo levado ali como se nada, primeiro passando pelo elevador e depois chegando à garagem, ele joga o corpo dela, é isso. Ela chega ali no hospital e o entendimento é de que ela já estava morta há algumas horas, né, Veleda? Mas você vai trazer todas as informações que a gente tem sobre esse caso. Nath, esse caso chocou aqui a comunidade da segurança pública e todo o estado de Minas Gerais pela violência, está sendo tratado como feminicídio pela Polícia Civil, apesar aí do acusado ter uma linha de defesa dizendo que a vítima caiu da escada, mas é tudo muito estranho. A pessoa que está presa é o terceiro sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, e ele já tinha um histórico de violência contra a mulher, então a gente sempre chama atenção para a gente faz esse tipo de apuração, vai atrás e não costuma errar. Ele já tinha boletins de ocorrência, dois boletins de ocorrência de um relacionamento anterior, e no relacionamento que ele tinha com a capitã Michele Leão Azevedo, de 41 anos, que a gente está vendo, a família dela, a mãe dela, relatou para a polícia que era um relacionamento abusivo, que ele a humilhava, que ele impedia que ela tentasse terminar o relacionamento. Então, toda aquela lista de bandeiras vermelhas, né, que a gente costuma falar, e acabou com esse desfecho trágico. No domingo, o casal fez uma festa com amigos na residência deles. Quando os amigos teve consumo de drogas, de êxtase, que é uma droga sintética, e de álcool. Quando esses amigos foram embora, o sargento Eduardo disse que o casal fez sexo consensual e que depois disso, e esse sexo consensual, segundo ele, teria sido com práticas de espancamento, de dominação, uso de chicote, coisa que ele disse que eles gravaram, inclusive, que seria aí uma prática do casal. Ele expôs essa intimidade para se defender. Aí ele disse que depois do sexo ela teria caído da escada da casa do casal e machucado a face, o rosto, grave no rosto. Diz ele que ela não quis ser levada para o hospital, ela teria que explicar aí o uso de drogas para a polícia militar, essa é a versão do sargento. Então diz ele que ele estancou o sangramento, deu banho nela e que os dois foram dormir e que quando acordaram aí na segunda-feira, diz ele que ela não estava mais respondendo e que teria sido o momento em que ele a levou para o hospital, essas imagens horríveis que a gente viu. No hospital Odilon Berens, aqui em Belo Horizonte, a equipe médica já desconfiou na hora. A médica que atendeu, ela avalia que ela já estava morta de 4 a 6 horas antes de chegar, de parada cardíaca, e viu que as lesões eram muito graves, inclusive essa lesão na face bem contundente. A polícia foi acionada. Quando a polícia chegou, já chegou a corregedoria também, visto que o sargento é um PM. Num dado momento, ele pediu para ir ao banheiro, jogou fora uma caixinha prateada e o militar que estava acompanhando foi lá, pegou essa caixinha, achou 18 comprimidos de êxtase. Foi aí que ele começou a confessar tudo o que tinha acontecido. Foi preso em flagrante por causa da gravidade das lesões. A Polícia Civil enquadrou como feminicídio. Então, ele é suspeito de feminicídio e está passando, nesse exato momento, Nath, pela audiência de custódia aqui no Fórum de Belo Horizonte. A gente acredita que a prisão em flagrante dele deverá ser convertida em prisão preventiva. Veleda, a gente traz cada vez mais informações e notícias de feminicídios, de tentativas de feminicídios.
E, infelizmente, também, o histórico dos agressores parece ser ignorado pela justiça, pela polícia e também pela vizinhança. Nesse caso, agora que a gente está falando, esse homem, ele já tinha 2 boletins de ocorrência contra ele das últimas 2 namoradas, ou de outras namoradas que passaram antes ali pela vida dele, antes exatamente da atual agora que foi morta. Ele estava livre, né? Estava vivendo, tanto que começou a namorar com uma outra pessoa. A vizinhança sabia, né, que eles tinham um relacionamento conturbado, que era a expressão utilizada. A família sabia que ele era abusivo. Então, é uma comunidade que ajuda esse tipo de crime, né? Isso a gente fala muito sobre a cultura do estupro e também é preciso ser dito sobre a cultura do feminicídio, da agressão contra a mulher. Muitas vezes, quando a gente não abre os olhos, quando a gente não ouve uma violência acontecendo no apartamento do lado e não faz esse registro, não chama a polícia, não avisa, não vai lá oferecer ajuda, a saber o que está acontecendo, a gente pode estar sendo completamente, ignorando completamente uma mulher que está sendo brutalmente espancada. Ela foi brutalmente espancada, né? O Veleda trouxe para a gente os detalhes aqui. Ela chegou já morta, de 4 a 6 horas morta. Ele era um policial, ele sabe quando uma pessoa está morta ou não, não é qualquer cidadão, é uma pessoa que teve todo um treino, tem um treino na rotina dele como policial, de fazer primeiros socorros, não são só os bombeiros, mas ele também sabia, então é uma pessoa que sabia que se tratava de uma outra morta. Eles usaram drogas, como ele disse, né? Isso tudo vai ser investigado e apurado, talvez por isso ele não tenha percebido, isso tudo a polícia vai descobrir, mas estando sóbrio, o trabalho dele é entender se uma pessoa também está morta ou viva. Ela estava morta de 4 a 6 horas, como o Veleda colocou, e muito machucada, né? Traumatismo craniano, diversas lesões pelo corpo. Ele disse que eles fizeram ali, né, uma prática sexual com chicotes, com algum tipo de agressão que fazia parte, era tudo consensual, mas ele não foi machucado. Ela foi muito machucada. Ela chegou no hospital morta, né? Essa cena, inclusive, em que ele joga o corpo dela e depois ele sai, ele não fecha a porta. O corpo dela quase cai na garagem nesse momento em que a porta abre. E as únicas pessoas que pararam esse ciclo foram as pessoas que receberam ela no hospital, né? E isso também é muito comum. E que bom que os enfermeiros estão cada vez mais atentos a isso. No caso dela, não funcionou. Ela chegou morta, afinal de contas, de 4 a 6 horas do tempo já da morte. Mas, muitas vezes, a gente relata aqui o trabalho importante desses enfermeiros que estão muito de olho, atentos, em todas as desculpas, em todas as argumentações furadas que os agressores fazem quando chegam com as vítimas e fazem esse atendimento já, ligam, tentam proteger essas vítimas, pelo menos na última ponta, né, lá no hospital. Mas é importante que a gente veja uma notícia dessa e esteja atento, né, como cidadão. A gente já conversou com um montão de especialista aqui, Veleda, que fala, a gente não pode mais entender que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa é uma expressão que só beneficia o agressor. E ela existiu por tanto tempo assim para beneficiar o agressor, que em sua maioria é um homem, é uma pessoa dentro de casa. Ela não apanhou na rua porque uma pessoa estava passando estressada e bateu nela. Ela apanhou dentro de casa, né, com uma vizinhança que sabia, ouvia as agressões, entendia o histórico, com uma família que também sabia que ele era extremamente agressivo. Infelizmente, a gente tem muitos registros disso e, no caso dela, foi um final horroroso, ninguém merece passar por isso e que bom que as equipes lá no hospital estavam muito atentas, ele está preso e agora vai ter toda uma investigação sobre feminicídio, que é quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher, simplesmente por ser do gênero feminino. O Veleda, acho que é importante a gente reforçar tantas essas informações e, claro, denunciar, tem que denunciar. Todo mundo que está nos acompanhando sabe que uma amiga sofre isso, que uma irmã,
já ouviu um movimento estranho do relacionamento da irmã, da própria mãe com o pai. Tem que denunciar vizinho, porteiro, todo mundo. Precisa ficar muito atento. Não dá pra gente não meter a colher, ô Veleda. Com certeza, Natália. Esse é um caso que exemplifica isso, que é bastante simbólico, porque a capitã Michele, ela não tinha várias vulnerabilidades que outras mulheres têm. Isso. A capitã, ela é uma oficial da PM, enquanto o marido dela é um praça. Então, ela é uma superior hierárquica a ele, salário maior que ele, não tinha uma dependência financeira, uma pessoa que tinha uma arma em casa e sabia usá-la, e nada disso foi suficiente para impedir que ela vivesse um relacionamento onde ela era humilhada, onde ela era ameaçada, segundo o depoimento da mãe dela. Então, se a capitã Michele, que é uma mulher que era empoderada, passou por isso, a gente sabe que mulheres que vivem em situações diferentes, né, que às vezes têm uma dependência financeira, que não têm um emprego, estão numa situação ainda muito mais vulnerável. Então, realmente, estar atento aos sinais é muito importante para os vizinhos, para os parentes, para que a gente possa estancar esse crime tão horroroso da nossa sociedade. É isso. A gente fez registros de todos os tipos aqui, né? Uma aqui em Goiás, a mulher em Caldas Novas, que foi morta pelo síndico do prédio, dentro do prédio, né? Teve o corpo dela jogado numa mata, porque ele se irritava com as atitudes dela, dentro do prédio. Então, ela é morta dentro do seu prédio. Outra também em São Paulo, que foi morta dentro do shopping, na frente ali da Vivara, de uma loja em que ela trabalhava. O cara ficou 4 horas esperando a mulher sair e ela não saiu, então ele entrou na loja, esfaqueou a mulher dentro da loja, no ambiente de trabalho. E todo tipo de perfil de mulher, né? É muito exatamente isso que você também reforçou, Veleda. Era uma oficial, sabia se defender, tinha o porte de arma, sabia utilizar. Nada disso salvou essa oficial da Polícia Militar aí de Minas Gerais. Veleda, a gente vai continuar acompanhando o caso, a gente volta a te chamar nos próximos dias para falar sobre isso e, claro, também sobre as eleições de 2026. É sempre muito bom te ter aqui, mesmo que a gente fale muitas vezes em assuntos muito ruins aí de Minas, mas a sua companhia é muito boa, Veleda. Obrigada, viu? Obrigado, Nath. Acho que a nossa profissão tem a importância aí de noticiar essas notícias ruins como denúncia e na esperança de que a gente alcance um resultado melhor. E a gente se vê nos próximos dias aí, semana de convenções, semana muito quente. Exatamente. E Minas vai ser fundamental. Valeu, Veleda. Até a próxima. Até. Bom, a gente segue nessa reta final de Acorda Metrópolis. Vamos ter mais...